vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia: em tempos odiosos, muitas das vezes, nossa melhor arma é a música. E é por isso que eu começo esse vídeo tocando. Eu dei uma sumida aqui com os vídeos de política por um tempo, porque eu queria ver o que ia acontecer entre o meu último vídeo, qual era o contexto do meu último vídeo e o vídeo de hoje, sobre política. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu não estou nem com o YouTube aberto, eu vou abrir o YouTube agora, porque eu não lembro qual foi o meu último vídeo de política e eu quero ver aqui o quanto as coisas mudaram. Então vamos lá, meu canal. O último vídeo de política foi há 2 meses. Trump venceu as eleições. Quanta coisa mudou, né? Foi sobre o atentado que o Trump sofreu. Nessa época nós ainda tínhamos o Twitter, as eleições ainda sequer tinham começado e agora já estamos no segundo turno. Mas uma coisa não mudou: a bestialidade do povo. Como é um povo medíocre e cretino. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses assuntos e muito mais. Que o povo brasileiro é um povo medíocre, subserviente, isso todo mundo já sabe. Mas eu acho que o que ainda não ficou claro é o teto dessa mediocridade. Eu acho que quando eu penso assim, não, o brasileiro já chegou no nível extremo. Não, o brasileiro sempre me surpreende, cada vez sendo mais medíocre, cada vez sendo mais um povo patético, é um povo ridículo, sabe? E eu vejo isso refletido na minha própria faculdade, os meus colegas de turma. Se você não verificou a inscrição nesse canal ainda, eu recomendo que você verifique, tá certo? Tá aí a inscrição, o botão de inscreva-se, deixa o seu joinha também, isso vai ajudar bastante o canal. Então vamos lá. Queimadas deixaram picanha 43,5% mais cara e café sobe 14%. E é claro que a matéria da CNN está falando: incêndios destruíram um território equivalente ao da Paraíba só no mês de agosto. E de quem será a culpa? Com certeza a culpa é minha. A culpa só pode ser minha. Eu que estou chegando no Pantanal com isqueiro e queimando tudo. O governo federal não tem nada contra isso, porque isso é tudo culpa do bolsonarista, isso é tudo culpa do bolsonarista, e o Lula não pode fazer nada, ele tá certo. É isso que o gado petista fala. É isso que o gado petista fala. E eu sei porque eu convivo com muitos gados petistas todos os dias. Quem é que se lembra, na campanha de 2022, quando o canalha dos 9 dedos falou: eu vou bater a picanha, o povo vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha no domingo. Aí logo depois ele apareceu num podcast falando: quando eu falo picanha, eu não tô querendo dizer literalmente a picanha, mas é um pastel de caju, talvez uma abóbora. É um canalha. Quem apoia o PT hoje em dia é um baitolão canalha, cúmplice de toda essa roubalheira. Lula, durante a COP27, estava lá falando de responsabilidade climática e não sei o que mais. Então vamos ver como está a responsabilidade climática do nosso papai Lula. A Amazônia já tem mais de 50 mil focos de fogo em 2024 e fumaça se espalha pelo país. Esse cara é um canalha. É um canalha. Pior do que o Lula é só você que apoia um cara como esse. Só você. E pior do que os petistas é só você que apoiou o voto nulo e até hoje fala que o país estaria do mesmo jeito. Brasil registra aumento de 104% nos focos de queimadas em 2024. Com certeza nós temos muitos artistas se pronunciando, com a mãozinha aqui no peito, a girafinha aqui desenhada e falando salve Amazônia, né? Mas aposto aqui, pode pesquisar agora. Lula, Lei Rouanet. E vamos ver. Lula autoriza 16,5 bilhões, maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. Ninguém pode dizer que Lei Rouanet é para sustentar vagabundo, diz Lula. É para quê então? É para manter a boca desses canalhas fechada, para não ter musiquinha enquanto você queima o país inteiro, seu canalha. Políticos eleitos em 2020 e multados pelo IBAMA conseguem reeleição no Mato Grosso e no Pará. Por que eles foram multados? Por desmatamentos e queimadas. Esses são os canalhas que você está elegendo. Registro de queimadas em setembro é 30% maior que a média do mês.
Previsão é de que 2024 terá o maior número de fogos desde 2010. Quem era o presidente em 2010? Hein? Me fala aí, canalha! Se você se lembra do debate da Globo em 2022, o Lula estava lá falando de responsabilidade, de queimadas, de Amazônia, disso, não sei daquilo. Basta pesquisar. Tá aí aparecendo na tela, seu imbecil de merda! Tá aí aparecendo na tela, seu canalha! Os maiores índices de desmatamento e queimadas nesse país, na história, sempre foram no governo do PT. Você deve se lembrar que durante a campanha presidencial do seu papai Lully, o Lula ficou falando: eu não entendo como é que pode um presidente não ser transparente. Eu vou acabar com esse orçamento secreto. Ô presidente, como é que o senhor vai fazer para poder negociar com o Centrão sem usar o orçamento secreto? Negociando. Vou dialogar. Eu não vou usar o orçamento secreto. Eu não vou comprar ninguém. Mensalão. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Eu já falei que eu não sabia de nada disso. E agora tá aqui. Recorde histórico. Em ano de eleição, o governo Lula pagará 30 bilhões em emenda. Bicho, 30 bilhões. Isso em julho de 2024. O mensalão, se eu não me engano, não passou de 300 milhões. Nós estamos falando de dinheiro público, bilhões, que esse canalha tá liberando em emenda. Mas agora a mídia... senão o Bolsonaro volta. Não vamos falar nada, deixa o papai Lula lá. Planalto libera 4,9 bilhões em emendas em um único dia. Em um único dia, 4,9 bilhões em emendas. O Petrolão foi 12 bilhões. Você tem noção disso? Um dos maiores esquemas de corrupção da história foi 12 bilhões. E em um único dia o Lula liberou 5 bilhões em emendas. Quem foi que em 2022 virou e falou: eu vou baixar um decreto acabando com seu sigilo, porque se não é ruim, o povo merece saber. Se é bom, tem que ser mostrado. Governo Lula impõe sigilo de 100 anos e nega acesso a documento com dados de ministro. O ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira. Governo Lula impõe sigilos de 100 anos a dados que vão de agenda da Janja a comunicações sobre o Robinho. Robinho. Então quer dizer que o seu papai Lully está defendendo um estuprador? Quem poderia imaginar que o papai Lully, que é só amor, ia estar fazendo algo do tipo? Quem poderia imaginar? E agora nós temos aqui o maior bandido da história desse país, falando o seguinte: eu preciso mostrar isso com o telefone para vocês não falarem que é invenção minha. Vamos, aqui tá bacana. Vamos lá. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência. Se houve corrupção na Petrobras, quem roubou foi preso. Todos aqueles que foram presos pela Lava Jato hoje estão soltos e de volta à vida política, porque o presidente é um desses canalhas que foi preso e foi solto. Investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não... Como consegue ser canalha, bicho? Olha isso de novo. Deu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência. Portal da transparência? A gente não tinha sigilo. Sabe por quê? Porque eu sempre quis a transparência. Eu sempre quis a transparência, assim como a água, para poder fazer lavagem de dinheiro. Olha, bicho, é deprimente você ver como que um canalha, olha só a cara do canalha, e você vê o imbecil coletivo defendendo um cara desse.
Eu tenho que lidar todos os dias. Eu recomendo que você faça o seguinte: se você gostar de tortura, assista um documentário que eu fui obrigado a ver na faculdade, que chama Democracia em Vertigem. E você vai ver como um revisionismo histórico pode ser feito para poder maquiar os fatos e contar a história da forma que ela não aconteceu. E aí você vê bichos canalhas falando: eu acho muito interessante essa visão da história. Você não tem que dar a visão da história, você tem que falar os fatos. Dê os fatos às pessoas e as pessoas analisam por si próprias e tiram as suas próprias conclusões. Hoje em dia você tem professores medíocres, canalhas, com turmas ainda piores dentro das faculdades. É o total legado de Paulo Freire para esse país. O fracasso da nossa educação é refletido hoje em alunos medíocres, professores medíocres e doutrinadores. Isso nas faculdades. E no ensino médio, alunos que saem completamente doutrinados. Você não tem aula, por exemplo, de política na escola. Você não tem aula de educação financeira. Você não aprende a pensar por você mesmo. Você aprende a pensar o que o seu professor quer que você pense. Eu, por exemplo, já tive que ouvir que PT é de centro. O PT de centro? Quem foi que deu duas declarações? Uma primeiro falando, é essa aqui: eu consegui colocar um ministro comunista. Então vamos ver primeiro essa aqui. Conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino. O ministro comunista? Mas veja bem, o seu professor quer que você ache que o nosso Partido dos Trabalhadores é de centro. E quem foi que falou também? Você acha que eu fico envergonhado de ser chamado comunista? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos por isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Muitas vezes. PT é de centro, né, caríssimo professor de história? PT é de centro. O seu presidente está falando que se sente orgulhoso em ser chamado de comunista, mas o PT é de centro. Vamos lá, o Lula diz que se sente orgulhoso em ser chamado de comunista. O número de mortos pelo regime comunista em todo o mundo é superior a 100 milhões. A China lidera um ranking com o número estimado de mortes de 65 milhões de pessoas. Pesquisem sobre Holodomor, na Ucrânia. Stalin matou o próprio povo de fome. De fome. Você simplesmente bloqueia a entrada de comida no país e pronto, matou o próprio povo de fome. São duas coisas que você precisa entender. Enquanto você continuar idolatrando político, esse país não vai para frente. A gente não tem condição de conseguir uma vida melhor. A gente não vai conseguir nunca um país decente enquanto você continuar idolatrando político dessa forma. Então o que eu peço a você é apenas uma coisa: acorde enquanto é tempo. Não deixe que a idolatria a um político te segue para o que está acontecendo no país. E não se esqueça, a nossa batalha não acaba por aqui. Ela não acaba nunca.